Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de contabilidade de custos. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o método das partidas dobradas, que a gente falou tanto aí no decorrer de nossas aulas, né? Vamos falar sobre noções de débito e crédito, que se refere aí o método das partidas dobradas, né? Que foi aperfeiçoada pelo Frei Luca Pacioli, tá? Então vamos apresentar aí algumas noções de débito e crédito, né? Como também dentro de um exercício prático para vocês entenderem melhor, e apresentar o razonete utilizado aí didaticamente para os lançamentos que a gente porventura fizer, tá? Então pessoal, débito e crédito, é importante que vocês prestem muita atenção nessa aula, tá? Por quê? Porque existem algumas regras fundamentais para o entendimento dos lançamentos contábeis, tá? Os termos aí débito e crédito são nomes utilizados para indicar uma aplicação e uma origem de recursos, tá? Então cada lançamento efetuado provoca aí uma modificação patrimonial ou de resultado. Então cada vez que um lançamento débito e crédito é feito, automaticamente o saldo de uma conta está sendo alterado, ou seja, pode aumentar ou diminuir. Então débito corresponde à aplicação do valor, como falado anteriormente, é a destinação do recurso ou onde o dinheiro foi investido, e neste caso será do lado do ativo. Quando a gente fala balanço patrimonial, o ativo circulante e não circulante seriam as aplicações de recursos. E as origens? Elas podem ser capital de terceiros ou capital próprio, que vai lá do lado do passivo, tá? E o crédito, é claro, né? Corresponde aí sempre à origem. E o débito, a aplicação deste valor. Razonete. A gente falou aí um pouquinho sobre o razonete ou razonetes, né, que são vários, né, de acordo aí com o lançamento, né, de várias contas, utilizamos vários razonetes. Então, para fins didáticos, utiliza aí esse chamado razonete para explicação dos lançamentos da contabilidade. Como falado anteriormente, né, e repetindo aí, o razonete é um gráfico em forma de T, como a gente pode ver aí nesta figura aí do slide, onde acima vai estar o nome da conta e do lado esquerdo são feitos os lançamentos de débito e do lado direito são feitos os lançamentos de crédito. Então, acredito aí que fique mais fácil para lembrar o lado do débito e crédito. Lembrando, pessoal, no razonete, o débito, tá, fica do lado esquerdo e o crédito sempre do lado direito. Então, vamos praticar aí algum exercício, né, com balanços sucessivos. Balanços sucessivos nada mais é do que a gente ter aí um balanço patrimonial fechado. Houve uma movimentação no ano posterior e depois nós vamos encerrar mais uma vez, né, um exercício compondo aí essas contas que aparecem como saldo já do balanço, de um balanço patrimonial fechado, tá? Então comece imaginando uma empresa que está iniciando suas atividades. Serão realizados os primeiros lançamentos na contabilidade e, é claro, em seguida haverá aí uma demonstração dos lançamentos e logo após os balanços atualizados. Então primeiro, temos aí como exemplo, os sócios se reúnem, tá? E automaticamente eles investem 30 mil em dinheiro na empresa. É o que chamamos de capital social. Então, toda vez que inicia as atividades de uma determinada empresa, aquele valor inicial que é aplicado, né, principalmente em caixa e banco, a gente acredita aí como capital social e debita nessa conta, sendo caixa ou banco, tá? Então, capital social vai ser o quê? A origem do dinheiro, que vai ser a origem do dinheiro dos sócios, tá? E automaticamente vai estar movimentando lá no ativo. Graficamente, como que nós vamos fazer esse lançamento? Vamos abrir aí dois razonetes, um de caixa, que é o débito, e o crédito de capital social. Então tem que haver no mínimo duas contas, tá? Tem que ter um débito e um crédito. Então a gente debitou em caixa, entrou dinheiro no caixa. A origem seria o capital dos sócios, né? O capital social, 30 mil. Então caixa, o dinheiro é aplicado, débito, capital social, origem do dinheiro, crédito, tá? Então o número 1 representa o primeiro lançamento do período quando inicia aí as atividades de uma determinada empresa. Então se a gente fosse fechar o balanço só com esse lançamento, como que ficaria, tá? Então no primeiro momento vai ser de acordo com essa figura. Nós temos aí o balanço patrimonial como se fosse o fechamento. Abriu uma empresa em um exercício social e não teve mais movimentação nenhuma. Como que ficaria? Teríamos aí o balanço como ativo e passivo.
O ativo circulante, teríamos aí a disponibilidade, que entraria o caixa, tá? Onde foi um dinheiro, é o valor do dinheiro que os sócios investiram. Então, total do ativo 30 mil. E lá no passivo, lá no patrimônio líquido, logo após aí o passivo não circulante, nós temos o patrimônio líquido e uma conta chamada capital social. Então, se vocês observarem, né, nesta figura, vocês podem ver aí que nós temos basicamente um balanço fechado. Total do ativo é igual ao total do passivo. Lembre-se, pessoal, nós vamos fazer exercícios e quando vocês forem finalizar o balanço, nunca se esqueça, o total do ativo tem que ser igual ao total do passivo. Por quê? Porque existe uma origem e existe uma aplicação, tá ok? Então, essa é o primeiro aí destaque, né, desse exercício. Após esse lançamento, algumas conclusões importantíssimas podem ser tiradas. No lado do ativo, temos a aplicação dos recursos. Por isso que quando uma conta do ativo estiver aumentando de valor, ela sempre será debitada. E quando ocorrer o contrário, ou seja, quando uma conta do ativo diminuir, ela vai ser o quê? Creditada. Então, aumentou, debitou. Diminuiu, creditou. Tá? Por exemplo, saiu o dinheiro do caixa para a compra de imóveis. Logo, a conta caixa ela vai estar diminuindo e por isso o lançamento feito nesta conta foi a crédito. Tá? Então, nós temos aqui, ó, nesta figura, a conta do ativo, débito aumenta e crédito diminui. O mesmo raciocínio serve para as contas do passivo, né? Então, no lado do passivo, temos as origens de recursos. Por isso, quando uma conta do passivo estiver aumentando, ela será creditada. Será o inverso do ativo, tá? Então, ativo, debitou, aumentou. Passivo, creditou, aumentou, tá? Então, temos aqui também, nesta figura, representando aí as contas do passivo. Debitou, diminuiu, creditou, aumentou, tá? Temos aí o lançamento 2. Vamos melhorar aí, né, o desempenho desse exercício. Vamos colocar mais algumas contas, alguns lançamentos. Então a empresa utilizou 10 mil em dinheiro que estava no caixa para comprar móveis, para iniciar suas atividades, né? Então tinha o capital social, investiu 30 mil e tal. Agora ela comprou móveis. Então saiu o dinheiro do caixa. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir um razonete com a conta móveis, tá ok? Então móveis, pessoal, de acordo com o que vocês classificaram aí durante os exercícios, vocês viram que móveis e utensílios, né, pode aparecer móveis e utensílios, vai ser o quê? Vai ser um imobilizado lá no ativo. Então, aumentou o quê? Móveis. Então, se aumentou, você debita, ou seja, foi feita uma aplicação. E qual foi a origem? Foi caixa. Então, para mim tirar dinheiro do caixa, eu credito, tá? Seria a origem que eu utilizei aí para fazer essa aplicação em móveis, tá ok? Tranquilo? Então, o primeiro lançamento foi caixa capital social, iniciou as atividades, depois, né, os sócios, né, ou o gerente ou administrador, comprou móveis. Então, debitou móveis e creditou caixa. Vocês podem observar que nós tivemos aí no mínimo 2 lançamentos, um débito e um crédito, tá? Então, vamos considerar que esses lançamentos aí foram feitos, né, até 31 de dezembro, depois encerrou o exercício e tivemos que fazer o balanço, chamado balanço sucessivo. Então nós temos aí a questão do caixa, 20 mil, tá? Mas por que 20 mil? Não era 30 mil? Tá aqui, pessoal, ó. Tinha 30 mil, debitado e creditado 10 mil. Então nós temos que pôr aqui o saldo. 30 mil menos 10 mil, temos aqui 20 mil. É o que aparece aí no balanço patrimonial, tá? Então temos aqui móveis, debitado 10 mil. Capital social não muda porque não houve uma movimentação do capital social. Uma vez que foi lá para o caixa, foi comprado à vista, né? Foram compra à vista de móveis, automaticamente a gente faz um débito de móveis e credita caixa. E o valor continua o mesmo, né? Total do ativo, 30 mil, total do passivo, 30 mil. Terceiro, pessoal, terceiro lançamento. A empresa comprou do fornecedor uma mercadoria no valor de 5 mil para revender a prazo, tá? Como assim? Foi compras a prazo. Então nós vamos ter que abrir aí mais 2 contas, né? Uma vai ser de estoque, tá? Estoque está lá no ativo, como vocês já aprenderam, está lá no ativo, pessoal. É uma classificação do que? Estoque de mercadoria vai em ativo circulante, tá? Pode ir no ativo não circulante? Pode, mas aqui a gente vai considerar o estoque no ativo circulante. Então, debitou estoque e creditou o quê? Fornecedor. Criou-se uma
obrigação. Então, método da partida dobrada, o mesmo valor a débito e crédito. Então, 5.000 dinheiro aplicado e 5.000 a origem do dinheiro de fornecedor. Por quê? Porque não tirou o dinheiro do caixa. Sempre o exercício vai trazer essa consideração, tá? Então, pessoal, origem de recurso, nunca se esqueça, tá? Mercadoria adquirida junto aos fornecedores, né? A mercadoria para revender. Então, você tem que criar uma conta de fornecedor, como se fosse uma conta a pagar futuramente, tá? Então, portanto, será feito o registro a crédito na conta dos fornecedores, seria um capital de terceiros. Conta do passivo que está aumentando, então é igual a crédito. E a aplicação dos recursos vai ser em estoque, que a gente está aí debitando. Quarto, né? Vamos lá para o quarto item, ou quarto lançamento. A empresa resolveu pagar o fornecedor R$2.000 em virtude da compra de mercadoria feita anteriormente. Como que eu faço esse lançamento? Lembra-se que a gente fez aí automaticamente uma compra de 5.000, né? Debitou em estoque e creditou em fornecedor, tá? Nunca se esqueça, pessoal, um débito e um crédito, tá? É o chamado método das partidas dobradas. Eu gosto de sempre estar lembrando os alunos, por quê? Porque dentro dos lançamentos, vocês vão fazer esses lançamentos e costuma do aluno esquecer, né? Que tem que ter o quê? Um débito e um crédito com os mesmos valores, tá? Pode acontecer de ter 2 débitos e um crédito, mas o valor do crédito tem que ser repartido entre os 2 débitos. Então, nesse caso aqui, resolveu pagar o fornecedor, tinha 5.000, né? Como que eu faço para diminuir? Eu debito fornecedor e credito caixa. Tá aqui, ó. Tá? Então, debitei 2.000 e creditei caixa. Então, automaticamente, fechando aqui o saldo, fica de 3.000 de dívida, tá? Esse é um exemplo bem comum da gente fazer. Então, tá aqui, ó, né? Então, para sua compreensão, apresentamos aqui todos os razonetes anteriormente feitos. Caixa, móveis, capital social, estoque de mercadorias e fornecedor, tá? Este é mais um exemplo. Então, vamos entender aí, né? Vamos dizer que foi fechado o balanço patrimonial mais uma vez. Tá aqui, ó, né? Então, todos os lançamentos, só voltando aqui no razonete, automaticamente o saldo, temos um saldo aqui de 30.000 menos 12.000, quanto que sobra? 18.000, né? Aqui 10.000, 30.000, 5.000 e 3.000. Tá aqui, ó, no balanço patrimonial, tá? Caixa 18.000, estoque 5.000, móveis 10.000, fornecedor 3.000, que foi o saldo que sobrou, creditado, e capital social de 30.000, tá? Lembrando, pessoal, quando a gente tiver um saldo do balanço anterior, lembre-se que as contas do ativo sempre você debita, tá? Então as contas que aparecem aqui, elas são contas debitadas. E o que aparece no passivo são contas creditadas. Então, se vocês observarem aqui, ó, nós temos total do ativo de 33.000, total do passivo de 33.000. Então, total do ativo é igual ao total do passivo, tá ok? Pessoal, contas de resultado, receitas e despesas. Quando eu falo contas de resultado, pessoal, são aquelas contas que podem gerar um lucro ou prejuízo. Então, nunca se esqueça, tá? Contas de resultado são receitas e despesas. Então, as receitas fazem ingressar recursos, portanto, são fontes ou origem de recursos, né? São origem a recursos. Contas de receita é igual a origem de recursos igual a crédito. Então, as receitas sempre irão aumentar o ativo ou diminuir o passivo, tá? E as despesas? As despesas consomem ou fazem sair recurso da empresa, tá? É aplicação de recurso. Então, contas de despesa é igual a aplicação de recursos igual a débito. Diferente lá do ativo e passivo, né? Quando a gente vai aumentar uma conta do ativo, a gente debita. E quando a gente vai aumentar uma conta do passivo, a gente credita, tá? Então, as despesas elas sempre irão diminuir o ativo ou aumentar o passivo. Então, um exemplo aí, ó, de contas de resultado. Vendas de mercadoria para o cliente no valor de 2.000, sendo que R$500 foi pago à vista, tá? Então, se eu tenho uma receita, eu vendi, eu creditei, tá aqui, ó, eu credito, né? Beleza, então eu recebi apenas R$500 à vista, então eu debito no caixa e o restante eu debito em cliente. Lembrando que cliente representa duplicatas a receber. Tá ok? Então, só para vocês observarem aqui, pessoal, ó, a conta de venda de mercadoria, receita origem de recursos, foi creditada. A conta caixa
bem do ativo, aplicação de recursos, foi debitada, e a conta cliente, direito ativo, aplicação de recursos, foi debitada, tá? Então, tivemos aí 2 débitos e um crédito, mas sempre fecha o valor do crédito. Então, somando os dois aqui dá 2.000 e tem o valor do crédito de R$2.000. Exemplo 2, né, das contas de resultado. Então, a empresa recebeu a conta de energia elétrica no valor de R$200 que deverá ser paga no próximo mês. E a conta de água no valor de R$100 que deverá ser paga imediatamente. Então, como que a gente faz esses lançamentos? Nós temos que abrir um razonete com despesas de água e despesas de energia elétrica. Mas se vocês observarem, nós temos aqui energia elétrica a pagar. Então, só lembrando, a energia elétrica no valor de R$200, ela vai ser paga no próximo mês. Então, eu debito, tá aqui, ó, debitado do lado esquerdo, despesa de energia elétrica e credito energia elétrica a pagar, ou seja, estou fazendo uma provisão. Então, 200 está aqui, 200 está aqui, né? Então, debitou 200, creditou 200, é uma provisão. E como aqui fala que a conta água no valor de R$100 vai ser paga imediatamente, ou seja, à vista, eu debito despesa com água e credito o caixa, tá? Então, observação, as contas de água e energia, despesas, aplicação de recursos foram debitadas. A conta caixa, bem do ativo diminuindo, foi debitada pelo pagamento, né? E a conta de energia a pagar, uma obrigação, ela foi creditada pela dívida. Tá ok? Então nós temos aqui basicamente um exemplo bem comum, né, do que a gente acaba fazendo nos lançamentos da contabilidade. Tá ok, pessoal? Então tá aqui, ó. No caso aqui, conta caixa, R$100, bens do ativo diminuindo, tá? E contas de energia a pagar, creditando pela dívida a pagar futuramente, tá? Então, despesa de água debitou, creditou caixa, quitou. A despesa de energia elétrica não pagou ainda, então eu debito ela e faço a provisão lá no passivo, tá? É uma conta de obrigação de R$200. Esse quadro, pessoal, mostra a natureza dos grupos de contas. É importante que o aluno preste bastante atenção nesse quadro, tá? Porque, ó, ativo, né, o grupo de contas patrimoniais, ativo, bens mais direitos, natureza das contas, natureza devedora, tá? Debitou, aumentou, né? E creditou, teve uma redução. Passivo, natureza credora. Então, debitou, reduziu, creditou, aumentou. Isso aqui no decorrer aí da confecção de exercícios, né, da elaboração de exercícios, vocês vão entender um pouco melhor sobre essa questão. Já de resultado, receita, né, natureza credora. Então, creditou, receita aumentou. Despesa, natureza devedora, debitou, aumentou. Tá ok? Então, ativo, positivo, negativo. No passivo, o débito é negativo e é positivo o crédito. A receita, o débito é negativo e o crédito é positivo. E a despesa, debitou é positivo e o crédito negativo. Tá ok? Pessoal, esse é um exercício que vocês vão fazer posteriormente. Vou estar aí publicando, tá, na atividade tarefa. Nós vamos estar aí resolvendo junto um exemplo. Vai ter também exemplos já resolvidos na apostila que eu passei para vocês. Mas não se preocupe, tá, que nós vamos fazer juntos aqui, tirar todas as dúvidas para vocês entenderem fazer esses lançamentos anteriormente que eu já fiz, né? Já está feito aí nos slides, tá ok? Então vocês vão automaticamente fazer os lançamentos, colocar em razonetes e montar o balanço patrimonial. Tem o exercício 1, né? E vai ter outros exercícios que nós vamos estar aí fazendo, tá? No decorrer aí do semestre. Tranquilo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula e nós vamos estar aí praticando, tá? Vamos ter as atividades, vão ter as aulas síncronas que a gente vai estar explicando para vocês, todos os exercícios, tarefas que a gente for passando para vocês, quando encerrar o prazo de entrega, no dia posterior nós vamos estar aí, ou na aula posterior nós vamos estar aí resolvendo juntos para vocês entenderem, tá? Nós vamos explicar, vocês vão ler, tá? Vão fazer aí exemplos e automaticamente vão fazer aí a tarefa para entregar. Sempre vai ser o prazo de uma semana, tá? Então lembrando, quando vocês forem fazer atividades, não demorem em fazer, tá? Porque o prazo é muito curto. Será um prazo de uma semana para entrega dessas atividades. E na próxima aula a gente começa a falar sobre contabilidade de
custo, trazendo todas as informações para vocês, o que é um custo fixo, né? Um custo direto, indireto, em si, né? Toda ali aquelas definições de contabilidade e custo. Espero que você tenha gostado, tá? O vídeo está aí à disposição, essa aula também está em PDF para vocês no portal Cigar, então acompanhe a gente aí, né? Através dessas aulas e qualquer dúvidas estamos à disposição. Muito obrigado e até a próxima aula.